Olá, estimados rotarianos, rotarianas, mais um dia de gravação de uma edição muito especial desse nosso RotaryCast, que é para chegar até vocês com uma fantástica alegria, com um dia mágico e fazendo sempre a magia do Rotary acontecer. Hoje nós temos um convidado especial, governador Ingo Seitz, que vai nos falar, ele como representante eleito e escolhido pelo Colégio de Governadores para representar as nossas opiniões, as nossas demandas junto ao Colégio de Legislação. Muitos vão estranhar o tema, Colégio de Legislação, mas ele vai explicar como que funciona e a periodicidade também desses encontros e tudo que se refere às questões legais que nos orientam em Rotary e nos distritos e, em consequência, aos clubes também. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Werneck. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que vamos ser vistos, né, ou ouvidos também, que estamos também no Spotify, e é mais um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, e esse mês a gente teve 2 gravações, né, dessa vez tivemos um extra aqui com a volta do governador Ingo, do Colégio de Legislação, que a gente considera a constituinte, né, do Rotary, só que com a frequência bem maior do que a constituinte. E esperamos que gostem de mais essa edição, trazendo importantes notícias para o mundo do Rotary, né? Então, mais um dia de aprendizado, muito importante para a gente entender também, todos os rotarianos, a grande estrutura da qual a gente faz parte. Ingo. Muito obrigado, minha saudação é atemporal, uma vez que nós não sabemos quando nos veremos na realidade, no vídeo, mas é uma satisfação, é um privilégio estar aqui, e eu sempre digo, eu sou um rotariano privilegiado, e o simples fato de estar nesta reunião é mais um segmento deste privilégio, porque eu sou rotariano há 27 anos, fui admitido no Rotary Club de Porto Alegre e Iguatemi como fundador e aprendi desde os primeiros dias que no Rotary a gente recebe todas as possibilidades de se tornar um líder. E eu não sei se é por sorte, se é por estrela ou por qual razão, mas eu tive esse caminho facilitado pelos meus mentores no Rotary e hoje estou aqui para falar alguma coisa para todos sobre esse assunto da legislação do Rotary. Muito bem. Então, começa eu gostaria, para o rotariano que está a parte desse processo, quando que inicia a escolha de quem irá nos representar para as demandas que temos. As demandas vêm antes ou vêm depois, e como que é feito o processo de escolha no colégio. Inicialmente eu vou falar sobre os termos. Existem muitas dúvidas que termos, afinal, é um colégio, é o que é. O verdadeiro nome é Conselho de Legislação e Resoluções. O período de representação como delegado neste conselho é de 3 anos. Em 2022, foi 2022, o Colégio de Governadores do Distrito 4.670 entendeu saber a sucessão da Glenda, que foi a representante do distrito durante o período 2023. Então, optaram por me indicar. E como é que começa isso? O Colégio de Governadores do distrito indica um companheiro e o seu suplente,
e isso é submetido à Assembleia Geral do Distrito, a Assembleia homologa, naturalmente baseado nas credenciais dessa pessoa. Então, em 2022, eu fui credenciado para ser o conselheiro. Este período é bastante complicado, complexo, como queiram, porque a gente tem que começar a estudar bastante, estudar e se atualizar. Então, eu já tive o privilégio de ingressar no grupo junto com a Glenda, que estava terminando o período dela, assumi em julho de 2023 como titular. O meu suplente é o governador Ivo Benfato, e nós começamos a nos preparar através de grupos de reuniões virtuais. Tivemos, então, até então, um grande mestre, que é o presidente eleito para o Rotary International, o Mário César de Camargo, que mais tarde, quando foi indicado, então, ele abnegou do posto e passou por o diretor Alage, que também é uma grande experiência, é uma pessoa que tem uma excelente experiência, parece que já participou em 6 conselhos. Então, nós tivemos aí um excelente conselheiro. O processo começa assim, a gente tem reuniões virtuais e tem que estudar, porque na central de aprendizagem do meu Rotary tem vários cursos, e o delegado que não pratica esse estudo de cursos e reuniões e participações, ele fatalmente não recebe as credenciais. O Rotary dá as credenciais depois de um certo preenchimento de tarefas. Uma das tarefas é participar desses cursos e ter a certificado desses cursos. Segunda tarefa é participar, evidentemente, das reuniões. Eu só vou dar uma parte para quem não participa ativamente de toda a estrutura ainda, enquanto rotariano, para aqueles novos admitidos também. Nós temos os rotarianos nos clubes, nós temos os clubes, nós temos os distritos, e nós temos no distrito 4.670 um colégio de governadores. O que é um colégio de governadores? Ele é formado por ex-governadores, mais de 20, nós temos hoje 26, 25. Né? 25 governadores ativos, participantes. Então, são esses que fazem a seleção de quem irá nos representar junto ao Conselho de Legislação. Era isso. Tem mais um detalhe que é preciso esclarecer. O Conselho de Legislação e Resoluções, ele não se preocupa só com resoluções e legislação, ele também se preocupa com decisões. E pouco sabido isso. Durante a nossa gestão de 3 anos, nós somos eventualmente convocados para votar pareceres do Conselho Diretor do Rotary. E aí, normalmente, é uma situação desagradável, porque esses pareceres são normalmente em função de desavenças surgidas em algum lugar do mundo. Durante a nossa gestão, até hoje, espero que não tenha outro, já houveram 2. É um julgamento? É bem assim, quer dizer, há uma situação de desentendimento de nível superior que não se resolve nas câmaras distritais e regionais, acaba chegando no conselho diretor do Rotary, eles analisam, emitem um parecer, mas eles não têm decisão. Então, quem decide se esse parecer e se essa decisão vai ser válida somos nós. Vai para o plenário. Vai para o plenário. Então, nós recebemos todas essas informações, digamos, processuais, o parecer, e nós temos um prazo de manifestar nosso voto virtual. E esse voto virtual, então, esse resultado vale. Então, ele acata o parecer ou não? Acata o parecer ou não. Quer dizer, vota o parecer. Nós não votamos o caso, porque isso aí já está resolvido, está estudado, mas nós temos todas as bases como e por que esse parecer foi traçado. Então, a gente estuda isso também, pode trocar
comentários entre nós, evidentemente, e depois vota secreto. Ninguém sabe quem votou em quem. E o que acontece se o parecer for recusado? Aí vale a recusa. Sim, aí mas vale... tem alguma justificativa? Não, vale a oposição. Vamos dar um exemplo apenas. Vamos supor que tem 2 candidatos a governador num distrito qualquer do mundo, em que houve... Um foi eleito pelo conselho regional deles, do distrital, dentro do preceito deles, e o outro a oposição sentiu injustiçado. Então, os movimentos começam no distrito, não resolvem no distrito, passam para a região, não resolvem na região, passam para o conselho diretor. O conselho diretor vai saber o que houve de fato, e supõe que diz, não, realmente, o vencedor tem... Tem que ser fulano. É ele, o vencedor é válido. E aí, se esse parecer foi votado por nós, ele vai ser. Se foi votado negativo por nós, fica aí o vale outro. o perdedor. Não, então, em tese. Só um exemplo simples, assim, para entender. Vale o opositor, né? O opositor, o perdedor da causa, sim. né? Nós chamamos em Rotary de opositor, não? Mas não é assim uma oposição. Mas como somos humanos, tudo é válido. Né? Mas é isso. Então, nós tivemos 2 casos de conflito, e os conflitos, isso é importante a gente deixar bem claro, os conflitos de Rotary que não são resolvidos no ambiente rotário, fatalmente, se as pessoas envolvidas buscam recursos judiciais fora do Rotary, as pessoas envolvidas, ou o apelante, enfim, quem quer que seja, a peça movedora o pivô do processo, do crime, ou o clube são eliminados do quadro rotário. Isso significa que há a necessidade de extinguir qualquer dúvida dentro do processo administrativo de Rotary Internacional. Exatamente. Isso é feito pelo regimento interno. Socorreu-se na justiça externa ao Rotary. Está externo ao Rotary. É convidado a se retirar. Ou o clube é solicitado a desligar o membro. E se isso não acontece, fatalmente é desligado o clube. Porque o clube. Se algum associado... E ele tem chance de retornar? Não sei. Porque... Vamos lembrar de um caso concreto que aconteceu... Está acontecendo? Não, aconteceu nas décadas de 1980, que foi a entrada da mulher no Rotary. Foi desligado. O clube foi desligado. O que aconteceu naquela história, né? Sem querer fugir do contexto da conversa de hoje, mas... também tem a ver com isso, né? Porque até aí a década de 1980, a mulher não entrava no Rotary. E os clubes eram proibidos de admitir mulheres em Rotary. Isso porque o estatuto dizia que o rotariano é um homem de negócios. Porque a gente vem lá de 1905, onde as pessoas de negócio eram homens. Onde né? a legislação as mulheres não tinham uma profissão reconhecida. Não tinham uma profissão reconhecida. Então, não é uma questão de machismo, era uma questão de cultura. E na época de 1980, tinha um clube que ia fazer, sei lá, 25 anos de fundação, e o clube tinha 8 pessoas, tinha 8 associados. Então, dentro do clube, se resolveu fazer um trabalho de trazer mais gente para aquele clube, só que era uma cidade pequena nos Estados Unidos e uma cidade onde era uma cidade de educação, né, de colégios. Então, as pessoas mais ativas na sociedade eram aqueles diretores de escola, e eram diretoras de escola. Então, não tinha muitos homens para trazer, e o clube resolveu admitir 3, 4 mulheres. E quando o Rotary soube disso, excluiu o clube. E o clube entrou na justiça. E o caso foi parar na Suprema Corte. Né? E a Suprema Corte mandou o Rotary readmitir o clube. Só que daí o caso foi para o Conselho de Legislação, e o Conselho de Legislação
num primeiro momento, era um clube da Califórnia, então o Conselho aceitou aquele clube de volta, mas no Conselho de Legislação posterior foi reconhecido, foi eliminada aquela palavra de homem de negócio. Homem com H. E foi colocado pessoas de negócio, foi trocado. Então essa troca aconteceu, que a admissão da mulher foi uma resolução de um Conselho de Legislação. Tá? Apesar de ter caído, num primeiro momento, foi para a Justiça Comum, chegou na Suprema Corte, primeiro do Estado, Suprema Corte a Federal dos Estados Unidos, né? Que mandou de volta para a Suprema Corte Estadual. A gente tem que... É muito importante, porque isso não é uma situação de Rotary, essa questão toda. É uma questão também, o fato da mulher estar impedida de participação no Brasil começou com a legislação do Código Civil de 1906. Inclusive, o homem, ele era o proprietário da mulher e ela, se por acaso vacilasse nas suas condições obrigatórias de dona de lar e cuidadora de filhos, o marido podia até matá-la. 1906, e nós estamos falando de uma legislação de Rotary de 1905, muito similar. Somente em 1912, ela começou a ter uma participação como professora, foi aceita a saída da mulher no trabalho, acumulando, inclusive, tarefas, trabalhando como telefonistas, enfim, tendo uma atividade profissional, mas ainda vinculado ao pátrio poder. Somente em 1946, com o Estatuto da Mulher Casada, é que ela teve uma abertura de participação. E isso era limitada, ainda permanecia a questão... E não podia votar, né? Em 1946, ela tinha a escolha do voto, não o direito de votar, a escolha, mas continuava o pátrio poder. Então... Somente em 1988, então, que foi resolvida essa situação. E para a gente, quando se faz análise, e para não haverem críticas com relação a uma estrutura de Rotary, ela é semelhante ao que aconteceu em vários países do mundo. Na sociedade civil, Na sociedade civil em si. Rosana, para a gente encerrar o tema e voltar ao tema principal, uma última curiosidade, que no primeiro estatuto do Rotary não falava em gênero. Então falava em pessoas de negócio, né? E só numa primeira revisão alguém colocou lá que eram homens de negócio, talvez para complementar aquela frase, né? E em cima disso aqui a gente viveu aí até 1988. Mas quando eu me referi a homens, também homem com H, que é uma diferença. É interessante. Pelo que nós ouvimos aí, pelas argumentações anteriores, nós podemos concluir como é complexo o nosso trabalho. Porque, vejam bem, o Conselho de Legislação é composto por um representante delegado de cada distrito do mundo. E nós éramos lá em Chicago, nessa reunião que houve agora em abril, nós éramos 488 delegados presentes, porque são representantes 511. É que alguns não conseguiram chegar lá. Você tem estatística de quantos países representados ali? Isso aí é difícil, porque pelo menos para mim é difícil, porque é uma Babilônia. Só para ter uma ideia, eram as palestras e toda a movimentação de diálogos era traduzida em 7 línguas. Que são os idiomas oficiais do Rotary. Os idiomas oficiais. E a coisa é bem complexa, porque essa legislação que foi mencionada em relação ao Brasil, nós temos que ter uma ideia para todo mundo, e os países mudam. Então, a gente tem que ter uma ideia quando vai lá votar, porque o Conselho de Legislação não é uma constituinte. Essa constituinte já houve. Nós somos um parlamento. Então, nós decidimos mudar ou fazer as emendas. As PECs, né? Porque nós mudamos alguma coisa, algum artigo, nós debatemos e concluímos alguma coisa, enfim. A gente muda
mas não altera a raiz da coisa. A gente só muda alguns artigos, alguns raciocínios, algumas leituras, algumas adaptações à atualidade. Então, para isso, a gente tem que conhecer a legislação, ou ter uma ideia de que isso nós não vamos lá votar pelo nosso. No caso, eu não voto pelo Distrito 4.600, eu voto com o Distrito 4.670, porque eu tenho que pensar, eu tenho que ter uma ideia de como todos se beneficiam com o meu voto. E não é o voto do Ingo, né? É o voto do distrito é o e voto dos clubes. Do distrito para o contexto que mundial. representa o voto dos clubes, né? É o voto do distrito que satisfaz o contexto mundial. Que todos os clubes são ouvidos, né? Todos os clubes são ouvidos. Todos os clubes podem sugerir. Nós temos esse arquivo aqui que nós recebemos para estudar as sugestões. Então, como é que funciona o processo? Os distritos têm um prazo até o qual qualquer companheiro ou através do seu clube pode encaminhar uma proposta de alteração ou de complementação de ou qualquer de assunto. Qualquer assunto. Ele diz respeito à legislação do Rotary, ele pode encaminhar, qualquer rotariano pode encaminhar ao seu clube. O clube concorda que isso seja uma coisa digna de se apresentar e ele, então, encaminha para o seu distrito, no caso, nosso, 4.670. Então, cabe ao delegado fazer esta visão de conteúdo, de adaptação, de encaixe dentro do preparar esquema, a formatação da proposta. E sugerir que o distrito faça uma assembleia e essa assembleia aprova que isso seja encaminhado em nome do distrito. E me permitam um termo, para não queimar o filme, porque às vezes vem coisa que todo mundo no conselho diz, poxa, como é que ele conseguiu encaminhar isso? Como é que chegou até aqui, né? Como é que tem gente que encaminha uma coisa dessas? Mas, enfim, então o conselho, a assembleia do distrito decide se vai ou não vai encaminhar. Uma vez que decidiu que vai encaminhar, então vai ao Rotary, ao Conselho Geral dos Diretores. Lá eles também fazem reuniões e selecionam aquelas propostas que devem ou não devem ser encaminhadas ao Conselho. Para vocês terem uma ideia, as resoluções são virtuais e são todos os anos. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E a legislação é uma vez a cada 3 anos. Repete isso aqui de novo. E as resoluções são decididas a cada ano 3 vezes durante o período, porque é um período de 3 anos. Então, nós já tivemos uma resolução em 2023, porque elas são em outubro, elas acontecem em outubro. Então, 23, foi 24, 25. Tá certo, é 23... 22, 23 e 24. Não, a minha foi 23 em outubro, 24 em outubro, e agora em outubro vai ter, mais uma vez. Resolução. Resoluções. A próxima já vai ser no meu substituto, porque vai ser em outubro de 2026. Então, e essa resolução, ela passa a valer... Vale também imediatamente. Bom... E depois ela é lida no final, ela é... Vamos chegar lá. Então, como acontece? Nosso distrito encaminhou ao Conselho de Legislação uma proposta. Os diretores analisaram essa proposta e entenderam que ela não é de legislação, é de resolução. Qual a diferença da resolução e a legislação? O nível... Em termos de proposta, dá um exemplo de o que seria uma resolução, o que seria uma... Por exemplo, uma coisa que sempre volta e sempre é uma disputa muito grande, muito forte. Ter ou não ter a obrigatoriedade da revista rotária. Isso é muito, vai e volta, vai e volta. Mas é tiro no pé, como se diz, porque não vai passar nunca, né? Não passa nunca. Então, o que acontece? Se um distrito resolve encaminhar esta proposta para o Conselho, ele vai analisar que é de legislação. Agora, se ele manda uma pergunta assim do tipo, uma proposta do tipo
incluir ou depender uma formação de um Rotary Kids, que é uma novidade que está por aí, formar um grupo de Rotary Kids, que são aquelas crianças menores de 12 anos, que não têm um programa estruturado no Rotary. Eles nem pensam muito, isso é uma resolução, porque não existe... Amparo. Não, é porque não existe o Rotary Kids, nem essa ideia na legislação de Rotary. Então, ele vai ser uma resolução, porque chega de baixo para cima. Então, primeiro, se passar nas resoluções, aí vai começar a existir. Então, não existe. O Rotary Kids não existe. A estrutura para crianças menores de 12 anos não existe formalmente em Rotary, não está prevista. Então, isto vai ser uma resolução, porque se passa na base das resoluções, aí depois nós vamos pensar se vai mudar a legislação. Não sei se foi bem claro nessa... Mais ou menos. Eu nunca entendi direito qual que é a diferença da resolução com as coisas menores, digamos assim, as coisas... Em Rotary. Em Rotary. Dentro da legislação, aquilo que está na base menor, não foi pensado ou ainda não influi nada, isso são resoluções. Então, no caso, o nosso pedido foi em relação ao Rotary Kids, e aí eles passaram para a resolução. Na resolução não foi aprovado. Que é uma coisa que já vem... A entrada da mulher do Rotary, só trazendo de volta o tema, ela foi discutida várias vezes. Desde os anos 40, 1940, que já se apresentavam propostas nos conselhos e eram sempre rejeitadas. Qual foi a primeira mulher rotariana admitida? O nome já é mais... 1989? Não, foi... Em 89 foi fundado o clube, oficialmente. Parece que foi... Aquela questão da primeira mulher que resultou na expulsão do clube... Aquela lá dos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos, que era o Rotary Club de Duarte. Aquilo ali foi, me parece, em 83, algo por aí. E no Brasil? No Brasil foi a partir de 89. Sim, no Brasil a partir da oficialização. Foi o clube que foi... É uma pergunta que foi feita antes. Se o clube que foi eliminado ou foi suspenso, se esse clube pode ser recriado. Talvez possa, depender da situação da suspensão dele. Mas vejam lá, aquele clube que foi suspenso em 86, não foi ele o primeiro clube de mulheres. O clube de mulheres foi outro. O primeiro clube que foi fundado com a liberação não era o mesmo. Não foi ele. Não. Aquele... Ele voltou, né? Ele não foi suspenso, ele foi excluído. Sim, ele foi excluído, entrou na justiça. Mataram ele. E ele continuou funcionando. Apesar de excluído, ele continuou funcionando, ele tirou o logo do Rotary, mas continuou funcionando. Sim. E até a justiça mandar ele ser readmitido, né? E agora, aqui no Brasil, e não me foge o nome, mas foi, se não me engano, um clube do estado de São Paulo que admitiu a primeira mulher. Parece que não foi aquela que depois foi governadora? Adélia foi não. Do Rio. Não, ela não foi a primeira. Governadora foi 1990, ela não foi a primeira rotariana. Né? Ela foi já em 98, 99, se não me engano. Mas vejam vocês, o assunto de criança. O assunto de criança também atinge o problema muito sério, tanto de mulheres quanto homens e crianças. Não é só gênero, é de legislação de diversos países. A mulher no Brasil, em 1906, tinha uma circunstância, em outros países tinha outra. Até hoje, né? Por exemplo, tem países no mundo que a mulher vale mais que o homem. E vice-versa, que não vale nada, né? A gente sabe disso. E tem países que a mulher é um lixo. Não querem nem saber. Então, quando o Rotary admitiu a entrada das mulheres, ele passou a aceitar, tá? Agora, cada país, cada região age de acordo com a resolução do seu país. Mas aí com vem... a legislação do seu país. Sim. Porque por causa da cultura. Legislação, costumes, né? A cultura. Isso
para quem já fez treinamento, eu na condição de mulher, no treinamento em janeiro, a gente percebe muito claro, porque se nós nos relacionamos com todos os governadores do mundo presentes no treinamento para o nosso exercício de ano rotário. E existe fortemente essa cultura ainda de separação das mulheres nos grupos de outras partes do mundo. Isso se observa bastante, porque as culturas mais esclarecidas, apesar de terem aspectos milenares, mas elas são mais esclarecidas, elas estão se adaptando a essa ótica de igualdade e de respeito recíproco. Mas eu tive experiências com japoneses em que a mulher não podia caminhar ao lado do homem, ela tinha que caminhar no mínimo 1 metro atrás. 3 passinhos atrás, né? Quer dizer, isso aí era bem atual para a minha idade. Sim, aí você vai colocar uma mulher dessa para ser presidente do clube, então é complicado, né? Mas, e os homens quantos passos vão dar para frente ou para trás? Então, existem essas coisas culturais, né, tem que ser respeitados. A gente respeita, aceita, e aí vem um argumento que é importante a gente ter em mente quando participa de uma representação como delegado. A gente não pode menosprezar essas culturas. A gente tem que respeitá-las e não pode se manifestar em opiniões contrárias. A gente tem que, no mínimo ou no máximo, admitir uma neutralidade, para não ofender. E eu falei antes em 7 línguas. Deve ter, só para ter uma ideia, eu sou alemão de dupla nacionalidade e falo fluentemente alemão, mas alemão não tinha nas 7 línguas. Não tem. Não existe. Se não me engano, vamos ver, inglês, francês, português. E o alemão não tinha? Não tem. Não é oficial. Inglês, francês, português, inglês, francês, português, espanhol, árabe, e aí tinha japonês. Mais 2. Não sei, porque naquelas letrinhas eu não conseguia entender o que era aquilo. Mas deve ser japonês, coreano, indiano, africano. Alguma língua, 2 línguas daquela área oriental tinha, mas a verdade é, um alemão falando, ele teria que falar ou inglês, pode falar alemão? Pode, ele anuncia que traduzido. Porque tem tradução, mas veja bem, como a coisa complica. O alemão fala em alemão no microfone, a tradutora traduz para o inglês e o inglês traduz para o português. Se eu quero escutar como em português, é assim que acontece. Então, o que chega aqui é o telefone sem fio, famoso. Então aquele. É complicado e a gente tem que estar muito atento. E, de preferência, os delegados têm que ser bilíngues e ter uma capacidade de captar inglês e espanhol, porque é o mais comum, pelo menos para nós brasileiros. A gente fala português, mas o português é uma língua oficial do Rotary. Então é fácil, porque alguém vai traduzir para mim. Mas, para mim, é muito melhor escutar o alemão direto do que ouvir a tradução do alemão para o inglês, do inglês para o português. Porque do alemão para o português não necessariamente tem. Porque a regra é essa. Todas as línguas não oficiais... O aparelhinho ali só vai ter uma das 7, né? Todas as línguas não oficiais os tradutores traduzem para o inglês. E aí tem um tradutor que é o do inglês para os outros. Eu não sei. Eu sei que tinha 18 cabines na sala. Então aí tem uma ideia de quantos tradutores tinham. Tinha 18 cabines que eu vi ali. Mas, Ingo, agora para os nossos ouvintes aqui, o pessoal deve estar curioso sobre
o que foi discutido, né? O que foi alterado? As propostas que temos de surgiram, né? novidades? O que foi aprovado vamos e ser- algumas que não foram, para a gente ter um exemplo do que Vocês cai. já receberam. Tem todos os clubes, em os inglês já veio. presidentes já Em inglês receberam. já veio. Em inglês. O português não veio ainda. O inglês já veio. Está acessível o inglês. Normalmente português uns 3 meses depois, né? Por aí. Mas o que acontece? Eu terminei quando eu falei da seleção para legislação ou resolução. Bom, terminar essa parte, nós recebemos as propostas aprovadas. No nosso caso... Selecionadas. as aprovadas para ir para o Conselho. Então, eram no 86. Dessas 86, por que eu falo isso? Porque é importante a gente chegar ao entendimento para saber depois a seriedade das aprovações. Dessas 86 propostas, o Conselho analisa aquilo que é assim, quase certo que vai ser reprovado ou aprovado. Então, aquilo eles mandam para nós antes. E nós aprovamos ou reprovamos. Virtualmente. Virtualmente. Se nós entendemos que se 80% dos votos foram favoráveis ou negativos, este negativo ou positivo já entra no Conselho, a proposta já entra rotulada. Quer dizer, eu recebo uma proposta que anteriormente eu aprovei ou reprovei em 80% do grupo, e eu já sei, esta aqui foi reprovada na virtual. Sim ou não? Aí a gente nem vota. A gente ou opõe ou confirma. Então não se debate, é só apresentar. Essa já foi aprovada, tá? Todo mundo se deu conta. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda, essa já foi reprovada. Tudo bem? Nada mais, nada novo, tchau. Isso é só sim ou não. Só sim ou não. Nem tem voto. É só alguém se manifestar ou ninguém. E como nós somos maioria, dificilmente alguém vai queimar o filme, como se diz. Só se houve um lobby por trás daquele ali. Porque todos nós sabemos, mesmo que nós tenhamos votado a favor e foi... a máxima foi 80% contra, nós sabemos que foi 80%. Então, a gente não vai queimar. Então, é só homologar, mas ela tem que ser homologada. Virtualmente aprovada e homologada presencialmente. Então, eram 5. Então, nós só recebemos ali, de fato, para debater 81. Dessas 81, uma do Brasil era de cancelar a obrigatoriedade da revista. É lógico que nós sabíamos que essa não ia passar, então nós já tentamos, entre nós, retirar esta antes do tempo. Só que o delegado que ia defender o distrito que apresentou, ele era intransigente. Não, o meu distrito, eu estou defendendo, meu distrito quer que eu não tire, quer que eu não tire. Então ficou. Então, não ficou. Os debates foram o lobby, digamos assim, entre nós, tanto no Brasil quanto outros, era muito forte, até o último momento. Ele tirou horas antes. Horas antes ele retirou. E assim como ele retirou esta antes de ser apresentada, outras propostas podem ser retiradas durante, em função de uma aprovação anterior ou de uma recusa anterior, que a outra é decorrente daquela. Então, o próprio conselho diretor apresenta propostas, não são só os clubes e os distritos. O conselho diretor também apresenta. Se eu não me engano, eles apresentaram 21 ou 20, ou mais até. Coisas que saíram de reuniões do conselho diretor. Mas isso são todas novidades, elas vão ser discutidas. Vão ser discutidas por nós, porque o conselho diretor ele não tem autoridade para mudar os estatutos nem as normas. Ele pode fazer... Pode propor agora. Propor, ele pode sugerir, ele pode interferir em atos protocolares, talvez, em certo nível, mas não pode mudar o estatuto, não pode mudar o regimento, não pode. Então, ele pode sugerir, pode exercitar, mas na hora de aprovar, somos nós que aprovamos. Então, eles têm tudo isso represado no andamento dos 3 anos, e aí eles jogam lá para a gente aprovar ou não.
Então, o que acontece? Eles mesmos, às vezes, botam por interesse, botam que se aquele não é prova, tem o outro para a gente cair no... O famoso jabuti, né? É bem assim, quer dizer, digamos assim, a manobra de interesse, se é que esse termo serve, é muito forte. A manobra de interesse é muito forte, tanto do conselho quanto dos delegados. E é um detalhe, nós temos agora tudo eletrônico, então é a gente obrigado a ter na sua mesa de trabalhos um celular com um aplicativo e com... Tecnologia de última geração. Tecnologia, não é mais voto com contagem, é voto automático, a gente tem ali um aparelhinho, vota e instantaneamente aparece o placar, tipo parlamento mesmo. Placar eletrônico. Antigamente era levanta a chapinha, todo mundo e alguém conta. Alguém conta, é a maioria. Então não se sabia quantos votos. Hoje sabe, tanto que os resultados são tranquilos. Tanto por cento até a segunda casa decimal. Mas ele continua sendo não nominal. Não, ninguém sabe quem votou em quem, certo. em qual a decisão. Quer dizer, eu voto ali na minha maquininha e, aliás, isso é bem especificado. Vocês podem ficar à vontade, mesmo que a maquininha que eu tenho está identificada, mas a identidade é para o operador da máquina, para que ele saiba que a minha máquina está comigo. Está funcionando. Está funcionando. E quando ela não funciona, isso é uma coisa muito fantástica. O Rotary é a instituição mais organizada e ágil que eu conheço. Se a minha maquininha não funciona, eu só levanto o braço, não leva 2 segundos. Alguém troca. Alguém está ali do meu lado para trocar a maquininha. Então, isso é rapidinho, eu não perco. Eu perdi um voto. Por que eu perdi um voto? Porque eu vi que quando eu votei, ele não foi. E quando eu vi que o meu voto não foi, eu já levantei a mão, aí já veio no segundo voto, já estava lá a maquininha, é rapidinho. Mas, enfim... Quantas pessoas? No ambiente todo, os votantes eram 488, porque faltavam alguns que não conseguiram se deslocar, que nós éramos 511 delegados autorizados e... credenciados para votar. Não presentes. Dos presentes tinha 488, que me conste. Mas, enfim, tem esses 480 que estão no bloco, 88. Depois tem um bloco lateral, que tem mais ou menos uns 100, que são os lobistas. Que são os lobistas mesmo. São os lobistas mesmo. E ali estão os ex-presidentes de Rotary, os diretores de Rotary, os credenciados, enfim, os secretários que sabem das coisas, que ligeirinho, que antigamente era assim. Não faz isso, não leva. Em outros tempos, a gente era remanejado, nunca tinha o mesmo lugar para não fazer a tal da chacrinha. Mas isso perdeu efeito hoje, porque enquanto eles estão debatendo lá, eu estou aqui conversando pelo WhatsApp, porque eu tenho um WhatsApp interno, o próprio Rotary me dá um WhatsApp para que eu receba então isso aí acabou. Então eles estão lá, os lobistas, e do outro lado estão os observadores, que são pessoas que se interessam em acompanhar os... Esses não falam nada, eles não só podem fazer... Só observam mesmo. Só observam e podem mexer por baixo, mas aqueles lá, os lobistas oficiais, eles se manifestam e podem pedir a palavra e podem interferir. Pessoa que conhece bem a legislação, tudo. Só para ter uma ideia, entre esses lá, os que eu chamo de lobistas da direita, ali estava o secretário, o CEO do Rotary. Esse homem é muito rápido, é muito ligeiro. O John Ryoko. O John Ryoko é muito rápido. Se alguém tinha uma dúvida, o diretor da sessão, o coordenador, como que é, share, mas o share é uma tradução que eu nem sei qual é a melhor tradução para nós aqui. A gente comprou esse termo, share. Bem, então, o share, ele resolve perguntar, em função de um debate, perguntar para qualquer um dali, que seja o John Enco, o CEO,
ele levanta e diz como é que ele já tem essa resposta. Quer dizer, de duas coisas uma, ou já caminhou por baixo, ou então ele é rápido ele sabe. mesmo. Ele está ali, ali. O que, há 15 anos que ele está ali? Não é tanto, não. Ele está menos. Inclusive, esse é outro dado que pouco é divulgado. O secretário-geral do Rotary, ele tem um contrato de 10 anos e que poderá ser renovado por mais algum período, que seja 10, 5... Eu tive lá, em Chicago, em 2016, no máximo, já era ele. Uma curiosidade, né? Ele é ucraniano casado com uma argentina. E que fala português. E fala português. E a mulher dele é argentina, né? A esposa. A esposa eu conheci. A esposa eu não tenho informação, mas eu sei que a esposa dele trabalhou no Brasil. E é aí que ele ficou um tempo aqui, por isso que ele fala português. Pelo menos é a informação que eu tenho. Eu sei que eu estive lá e depois da reunião do Rotary Club de Chicago, nós fomos visitar a sede. E nós fomos num carro, quem dirigia era a esposa dele, não sei se é Maria que ela chama, não me lembro. E tinha um diretor israelense, então é uma coisa assim, é universal. É surreal. Totalmente. Num momento eu tinha do lado um indiano e do outro lado um inglês. Da outra vez era um mexicano e nem me lembro mais, um israelita, uma coisa assim. Mas assim, não tem como. Na frente e atrás, a gente não acha os brasileiros... É totalmente internacional ali, uma coisa que nós éramos espetacular. 31. Os delegados do Brasil são 31, um por distrito, todos estavam lá. Então, nós éramos 31, no meio de 488, mais os laterais, a gente se perdeu ali. A gente sabia, está lá longe. E a gente se achava porque... tem o WhatsApp. As maquininhas. Mas, enfim... Voltando ali, o tempo corre. Voltando às propostas aprovadas. Dentro desse contexto das tantas que foram colocadas em debate e que não foram retiradas, não foram votadas antes, parece que ficaram 70 e poucas que nós debatemos. Então, tem detalhes assim que eu creio que muitas vezes são... Muita coisa regional, né? Regional por quê? Porque no Brasil eu entendo uma coisa que eu acho que lá... Eu nem conheço o Rotary fora do Brasil, então eu faço essa proposta e eles acham interessante, pode ser que seja bom para outros, seja bom para o Rotary, então vale para ser debatido. Então, que é alguma coisa assim que vai alterar para nós aqui? Dois temas, duas situações. Uma, eliminar o que o próprio presidente do Rotary chamou de primárias, discussões básicas, que não levam, não faz sentido. Porque tem muita coisa assim, como falei antes da tradução. Como é que o japonês entende o que o inglês decide escrever em inglês nos Estados Unidos? Na tradução se perde. Como é que... E aí eu vou chegar na própria mensagem do presidente desse ano. A mensagem do nosso presidente brasileiro para o ano 25, 26... A partir de julho? Agora, a partir de... É mensagem, não é mais nem lema, nem tema. É mensagem. A mensagem dele é Unite for Good. Simples assim, sem D. 3 letras, 3 palavras. Unite for Good. A tradução disso para o Brasil, para o português, não foi bem feita. Ela foi feita para nós entendermos. Eu traduziria como unam-se para o bem. Exatamente. Como eu entendi unam-se para o bem, ou unam-se para o bem, unam para o bem, eu saí daqui já dizendo, se eu encontrar o presidente, eu vou perguntar para ele direto. Contestar isso aqui, né? E eu tive essa oportunidade, obviamente, e perguntei, é assim? Diz ele, não. A minha mensagem é imperativa. Unam para o bem. Não tem nada a ver com serviço. Por servir é natural, é evidente, é inerente ao rotariano. Não, mas foi feito assim. É imperativa a mensagem dele. Ele quer que a gente se una.
Ponto. E o resto Vocês, rotarianos, precisam se unir para fazer o bem. Isso. Né? Unam-se para o bem. E, quer dizer, eu não posso nem me unir para ter um desvio de conduta. Eu tenho que me unir para o bem. Mas então... E a tradução oficial? A tradução oficial é unidos. Unidos pelo bem. Para servir o bem. Aliás, a tradução para o português, ela geralmente é mal feita, né? Isso aqui sem querer. Eu não sei se é mal feita ou se é trabalhada para significar o cultural brasileiro. De filmes. Igual título de filme. Não, veja né? lá, nós estávamos falando em mundo. E nós temos que pensar em Brasil. O gaúcho pensa de um jeito, o nordestino pensa do outro, o nortista pensa de um outro. Quer dizer, muitas vezes, e a tradução é feita para o Brasil inteiro. Então, é uma versão, na verdade, para que o brasileiro entenda em todos os lugares e saiba fazer alguma coisa com essa mensagem. Então, mas o problema é esse. No geral, foi uma observação. Que teve muita coisa que é resultante, talvez, de interpretações regionais e que não tem que mudar o âmago da coisa por causa de uma... Tem que entender a realidade. Não. Bom, então, o que acontece? Saltou aos olhos uma ideia central. 3 propostas importantes. A 49. A 49, que é polêmica, sempre polêmica, ela foi separada do contexto, porque a gente começa a analisar uma por uma pela ordem, porque elas já são organizadas em contextos. Né? Então, mas quando chegou ali, ele já disse, 49 nós vamos analisar tal momento fora de ordem. Por quê? Porque era sobre aumentar as cotas per capita. Então, essa é uma hora de discussão. Não deu muita discussão. Por quê? Porque na véspera, porque a gente chega lá não começa logo a discutir. A gente primeiro tem palestras e informações momentâneas, importantes, para nós mudarmos ou não nossa ótica de chegada. Para nivelar o... Então, teve uma apresentação excelente na véspera das votações, das análises, do contexto financeiro do Rotary e do mundo. E aí, qualquer um que olhava, eu não aprovar o aumento tiro no pé. É ser mal informado, enfim, não entender o que está acontecendo. Porque a inflação do mundo projetada para os próximos anos é de 3,5%. 3,5%. A projetada para o mundo. Claro que tem países que vai ter mais, vai ter menos, vai ter... Enfim, mas a projeção para a inflação do mundo é 3,5%. O que nós decidimos em termos de valores financeiros para o Rotary em abril desse ano vale até 28%. Porque a próxima só vai existir. As mudanças em termos de valores só podem ser alteradas em 2028. Então, nós temos que entender todo esse processo de mudança financeira, envolvimento. E, claro, o Brasil, pobres brasileiros, hoje tem 1 por 6, em tese, o dólar. Então, aí nós sofremos. Então, mas é 3,5 mais alguma coisa. Mais o nosso processo aqui. Ou pode até ser menor. Mas, enfim. Então, essa proposta, ela recebeu um adendo enquanto os debates aconteciam. Então, o que acontece? A gente está debatendo a proposta, de repente alguém levanta uma hipótese de pode mudar essa proposta. Sim. Aí, para a proposta apresentada e vota primeiro debate aquilo. Terminado o debate aquilo foi aprovada. A ideia era adiar alguma coisa lá que eu não...
adiar a votação. E aí foi... Adiar para debater mais. Debater mais. Bom, aí negativo. Então volta a debater o assunto. Então nós votamos no assunto, foi aprovado por 72,22%. Hoje a maquininha nota funciona. 7. Nota 7. Então essa proposta foi aprovada por 72,22%. 351 delegados aprovaram e 135 delegados reprovaram a proposta de aumentar. E como é que ficou? Aí todo mundo se interessa por isso. O ano 25, 26, que é o próximo que começa agora em julho, a cota por semestre vai ser $41. Isso, qual é a diferença que dá do que está sendo cobrado? Agora está 37,50. Por semestre. Por semestre. Dólares. Dólar por semestre. Americano. Isso não é o aumento, é o valor. Não, é o valor. O aumento passa de 37,50 Ou seja, para 4,5. R$6 mais ou menos por mês. Alguém me falou que seriam 9. Não, são 41 de 37. De 37,50 passa para 41. Ah, tá, 41 então, por mês. São 3... 7, 7 vezes 42, 3,5. R$7. Então, enfim, a matemática aqui não vem ao caso. Não, porque vai ter o grito. Não, mas é interessante. E R$7 é que ela é a garrafa d'água, né? Aí eu vou chegar. Aí, então, para o ano 26, 27, vai ser 42,75 cents per capita semestral. E no último ano vai ser 46,50. 46,50 dólares. Para 28, para 28, porque a próxima votação vai acontecer em abril de 28. Então, nós já temos que votar agora a cota para 28, 29. Né? Então, vai ser 46,50. E aí, lá adiante, em 28, vamos votar se isso fica, ou se isso muda, ou se isso aumenta, em função vai depender da inflação mundial. Então, o que acontece? Por que a garrafa d'água... Eu me adiantei aí. É interessante, porque já lá, na apresentação da véspera, o economista, ou que ele era, tesoureiro, enfim, o diretor financeiro que fez a palestra, ele já falou isso. Ele disse: vocês acham que muito? Ele pegou uma garrafa da mesa e levantou dizendo: a diferença é isso aqui. Alguém de vocês vai achar que o Rotary aumentando num semestre o valor dessa garrafinha, num semestre... O valor da garrafinha lá. Porque aqui é uma garrafa por mês, não é por semestre. Então, essa é uma situação que nós temos que entender. Quando a gente fala de uma instituição internacional que tem uma legislação única para todo mundo, que nós somos vítimas momentâneas da nossa situação financeira. Agora, você imagina, né? Se para nós aqui é caro, você imagina numa Nigéria, numa Índia, o que significa, o que é uma garrafa d'água para eles, que é lá, né? Agora ou tem em locais uma outra... onde nem água tem. Só que aí tem outra observação que é difícil a gente admitir, porque até fere a nossa consciência. Mas... na maioria desses países que nós sabemos que são em desenvolvimento, que são mais economicamente tidos mais pobres, digamos, se eu posso usar esse termo, naqueles países, na verdade, o país é pobre porque tem uma diferença de classe muito grande. E aquele que não tem condições de pagar aquilo, ele não vai ser rotariano. Ele não está no Rotary. Ele não vai ser rotariano. Também tem isso. Né? Enquanto que aqui no Brasil nós somos muito abertos para categorias financeiras, econômicas mais abrangente, né? Abrange nós não temos essa diferença direta de classe. Por mais que a gente ache que tenha, né? Quando a gente compara com outros países, não é tão grande. Não é tão grande. Então, essa diferença lá, talvez num país daqueles
bem pobres. O valor é significativo, mas quem está no Rotary não os sente tanto. Os rotarianos não significa muito. Enfim, isso é uma coisa que a gente se dá conta. É uma conta. realidade, né? Mas isso passou desse jeito e passou fácil, teoricamente, porque tinha mais de 70% de aprovação, porque qualquer um que estava ali disse, não... E o próprio não tem como não, né? E para nós em função desta informação de véspera, para nós, numa última movimentação interna para nós, o próprio presidente Mário César foi bem claro. Digo, por favor, votem a favor, porque se vocês votarem contra, são 31 votos a menos e eu vou estar enforcado na minha gestão. Vocês vão votar contra a minha gestão, porque ele não vai ter dinheiro. Porque realmente, com a inflação de 13,5% no mundo... Que a gente acha pouco, mas é significativo. O americano é top, né? Ele não admite nem 3%, o americano. Então, mas isso repercute lá, porque o Rotary está lá. E teve outras propostas bem mais... Vamos para a próxima. Aliás, eram 3, na verdade. Esta, a não obrigatoriedade da realização da conferência anual. A conferência não precisa mais ser anual. Ela pode ser... Mas pode ser. Pode ser, e nada impede que faça. Mas não é mais... obrigatório ou compulsória como é hoje, né? Hoje todo governador tem que fazer e tem normas que devem obedecer a essa conferência. Então a ideia é que essa conferência possa não ser anual, que possa fazer com um distrito num ano e com outro distrito no outro, ou que seja... Mas já existe aqui no Rio Grande do Sul, tem distritos fazendo junto. Exatamente. Isso, mas isso sempre pôde, né? Já fez. Isso sempre pôde. Não, tu pode fazer bidistrital. Mas cada distrito tem a sua apresentação obrigatória dentro desse programa. Quer dizer, o governador... Sim, é bidistrital, assim, duas que acontecem ao mesmo tempo, né? No mesmo local. Com a mesma infraestrutura logística, mas a programação específica, mesmo que seja alternada, mas para um distrito, outro distrito muda um pouco. Então, e teve a outra que é... Isso a partir de 1º de julho. A partir de 1º de julho. Ou seja, o próximo governador pode optar por não fazer a sua conferência. No nosso caso, o governador Silvio assume já sem a obrigatoriedade de fazer sua conferência. Toda essa legislação que nós aprovamos ou reprovamos, ela incide a partir de 1º de julho de 2025. Cumpra-se a partir de 1º de julho. Apesar de que muita gente não vai saber, ou porque não recebeu, ou porque não entende inglês, enfim. Mas já está chegando. Mas ela vale e já está aí em debate. E tem um detalhe que até agora não aconteceu. Qualquer uma dessas das aprovadas ou reprovadas, ela pode ser contestada ainda. Qual prazo? 90 dias? Uma coisa assim, antes de julho. Até outubro? Não. Até julho? Não, em julho já está publicado e vai embora. Começa por vale. Nós temos um São prazo. 90 dias. Nós temos um prazo... Que se tu fosse contestar e entrar como uma possibilidade de discussão de depois. Mas aí tem que ser muito voto a favor. Eu sei que houve uma que apareceu da legislação de anterior. 22, que não mudou nada, quer dizer, a maioria não... Se manteve. Não mudou nada, porque aí já estavam lá e estavam de novo, então não adianta. E a outra proposta que teve bastante repercussão é a do Rotaract. E teve bastante debate, que o Rotaract, afinal, tem idade limite, não tem idade limite. O Rotaract foi... É independente? Não é independente? Não mudou nada. Quer dizer, muita gente tinha expectativa de que nós iríamos debater propostas sobre... o Rotaract, em termos de estrutura, de elevate, esclarecimentos mais detalhados, nada disso aconteceu. A única coisa que houve foi que realmente suscitou debates era sobre a idade limite, o período de ser Rotaractiano. E ficou? Ficou até os 30. Ficou do jeito que está. Até os 30, porque teve um período que era aberto.
quando surgiu o Elevate, né? Então, isso aí é muito, muito complexo, porque, veja lá, teve, dentro dos argumentos no debate, houve quem dissesse, não, mas isso não pode acontecer, não pode deixar aberto, porque o Rotaract... Senão mata o Rotary. Não é mata Rotary. No meu distrito, um clube que tinha 40, 20 foram para o Rotaract para pagar menos. Quer dizer, aí um levantou já do outro lado e disse, isso não devia nem ser discutido por aqui, porque se o Rotaractiano vai deixar de ser Rotaractiano, vai ser aí a gente entra naquela coisa cultural de cada país, né? Não é nem de cada país, de cada distrito, né? Ou, como dizem alguns, a pobreza de espírito. Quer dizer, o rotariano não pode pensar que ele vai mudar sua conduta, seu comportamento de serviço por causa do valor. Do valor da mensalidade. O que muitos questionam é um vínculo, porque eles se acostumam com a estrutura que eles têm. É verdade, mas, então, enfim, os debates houve... não justifica uma mudança tão grande. Né? Não justifica. Então, voltou. Uns disseram, então baixa para 25, por quê? Porque é um debate que faz sentido. O jovem de 18 anos, pelo menos aqui no Brasil, o jovem de 18 anos consegue etariamente conversar com quem tem 30? Não. Não. Porque o jovem de 18 anos aqui, ele não conversa etariamente com quem já tem o de 25 conversa com 40 sem problema, né? Então, o que acontece? Já está formado, já está trabalhando. Então, não adianta. Então, disseram, nós temos que diminuir dos 18 aos 25. Reduzir. Do 25 já vai para o Rotary. Só que daí o de 25 não dialoga com quem tem 50. Mais ou menos. Então, pouco os de 70 conseguem dialogar. Mas eu já vi os clubes maiores que tem o seu rotariano de 90 e tem o seu de 24. Isso eu já vi acontecer. Não existe. Isso é tudo uma questão de respeito. É cultural, de local, de cultura. Também, porque no Japão, por exemplo, em que os idosos são muito têm muito mais poder cultural e peso de convívio do que um jovem, é mais fácil colocar um de 30 anos com um de 90 do que no Brasil. Porque, primeiro, que o companheiro de 90 horas, esse cara esqueceu de morrer, porque ainda temos essa ideia. Mas eu já vi. Ali, meus companheiros do Rio de Janeiro sabem que ali nós temos companheiros muito ativos. No nosso distrito. Com 90. No nosso distrito, nós temos uma meia dúzia com 90. Temos ali. Estão lúcidos e acompanham. E trabalhando e dando opinião. Só que isso é uma coisa muito recente. Os jovens ainda não entenderam isso. Porque nós ainda não temos no Brasil, pelo menos que eu conheço, uma cultura de venerar o idoso. Nós já temos uma segunda classe de idoso, que é o de acima de 80. Você vai embarcar hoje. Antigamente você tinha um embarque prioritário acima de 60. Hoje você tem acima de 80 e depois tem acima de 60. No aeroporto, a fila do prioritário é muito maior do que a outra. Era. Nessa minha viagem agora, até Chicago e volta, não vi uma fila respeitando idosos, só crianças e grupos. E o grupo está na minha passagem. Eu tenho que ser ousado no contexto, digo ousado porque todo mundo vai me ver. Primeiro sou eu, né? Eu vou ser, na hora do embarque, eu tenho lá escrito, grupo 4. Eu tenho que esperar chamar o 4. Aí eu digo, não, mas eu sou idoso, eu posso entrar aqui, ninguém vai me negar. Mas eu acho estranho, porque que o cara vai se meter se nem chamar o grupo dele? Porque os grupos hoje são organizados conforme o espaço do avião, para não ficar se acotovelando e trancando o corredor. Então, o que acontece? Se eu lá estou no grupo 4 do embarque e vou querer entrar antes do 1... Mas o grupo do prioritário, ele... Não tem mais. Não tem mais. Não tem. Em todos os embarques que eu estive, em Chicago, em São Paulo e em Porto Alegre, a prioridade foi só na cara. Quando eu chego lá... Sim. Claro. Não, mas não tem. Pela não tem o grupo. Não tem o grupo. Não tem mais o grupo. Não aparece assim como eu, em outras viagens, tinha grupo X dos idosos. Tu entrava antes. O negócio agora é pela localização do assento. No check-in tem.
No check-in está lá. Na hora de prioritário. separar os grupos. Na hora, Sim. depois que Na hora passa- do embarque é de acordo com a os posição do grupo assento. do avião. Mas tem uma Mas eu posso entrar Uma antes. outra proposta que, pelo menos, está sendo muito comentada entre os clubes é aquela da diminuição da obrigatoriedade de ter 20. Eu ia chegar nisso. É a última que tem destaque. Foi debatido. Hoje tem que ter 20 para formar um grupo. Então, Um essa, clube. Um clube. um clube novo, né? E tem os satélites que pode ser 8. Então, aí começou o debate, foi nesse sentido. Um distrito apresentou essa proposta. Por que tem que ter 20 se um clube satélite pode formar com 8 e depois ele vai crescer e vai ser se um tornar um clube? clube. E quando é que ele vai crescer? Ele pode se tornar clube quando bem entende. Não tem que ter. Se ele é um satélite estruturado, funcionando, produtivo, ele tem 15, ele pode se transformar num clube. Ninguém impede, porque já é um clube paralelo. Então os debates foram nesse sentido, pode, não pode, mas 30 tem que ser mais, porque com 20 não tem nem toda a estrutura de um clube, etc. No fim, Então passou para 15. Passou para 15. A partir de Passou julho, pra 15. então, de 1º de julho, na gestão 25-26, para a formação de um clube novo, o número de associados, fundadores do clube, podem ser de 15 rotarianos. Isso é muito importante. Isso também é uma proposta para chegar no programa do Mário, que é Brasil 60 mil. É conquistar mais associados e impor menos limites para que as pessoas cheguem a se consolidar, né, em grupos e que venham a trabalhar pelo Rotary. Governadora, o tempo corre. Para encerrar, eu queria um exemplo de uma proposta que foi recusada. Olha, Uma Bárbara. recusada. Teve uma É que todas são Não, consensuadas, teve são uma, muito teve uma, eu não tratadas. sei se eu vou achar agora. Teve uma que foi recusada, teve só 2% de aprovação. Eu até tinha separado, mas não me lembro qual. Era do Japão. O Japão apresentou inúmeras propostas. E uma deles, assim, todo mundo pensou, puxa, essa aí não devia nem ter apresentado. Ela foi, eu não lembro qual. Tem uma aqui, ó. Uma que foi vocês queriam uma recusada, né? É. Não, eu achei que eu salientei a que foi melhor aceita. Era do conselho, que foi melhor aceita, do conselho de diretor. Ela foi aprovada por 447 aprovada. 99%. Teve 7% de reprovação só. Ela é relativa aos períodos, os prazos das emendas. E aí eu quero chamar a atenção. Mas isso, então, se refere somente ao Conselho de Legislação. Não, a nosso trabalho. Emendas. A nosso trabalho administrativo, porque as emendas, que são as emendas, as propostas que são... Administrativa Por de exemplo, pelo atual período, cronograma, todas as propostas para o Conselho de 2028 têm que chegar lá até o dia 31 de dezembro deste ano. Sim. E esses prazos que dali passam para nós e que nós analisamos para poder ver... Muito pouco, né? Esse prazo está sendo mudado. Flexibilizou? Agora, como isso flexibilizou, aumentou o prazo. Então, isso aí tem que ver, parece que até maio, mas isso aí não adianta eu me prender no que está escrito, porque a proposta pode ser alterada. Ainda. Não no prazo, mas no contexto da escrita. Sim. Porque depois que as propostas são aprovadas por nós, elas são revisadas. Elas são revisadas pela redação, não sei o quê. Bom, eu vou ver se eu acho. Acho que não vou achar, porque ela foi uma das últimas, foi correria. Enquanto o Ingo procura ali, eu quero fazer uma referência à nossa conferência distrital, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de junho. Estamos esperando por todos.
Vai ser uma conferência que está sendo trabalhada com muito carinho, com muita vontade de alcançar todos os rotarianos, no sentido de trazer aquilo que a presidente Stephanie nos pediu no ano rotário 24-25, causar impacto, fazer conexão, trazer engajamento. Isso são pontos que foram muito salientados e pedidos para esse ano rotário 24-25. Os palestrantes já estão confirmados, vocês já têm acesso a todos eles, já tem o tema de cada um que vai abordar, e temos 2 convidados especiais. Um é o deputado federal Marcel Van Hatten, que vai ser homenageado por um clube de 2 irmãos, pelo Clube de 2 Irmãos, pelo trabalho excelente que ele faz na terra onde ele nasceu e é reconhecido pelo clube. E a outra, voltando à questão do empoderamento das mulheres, a primeira mulher rotariana... Primeira mulher governadora. A primeira mulher rotariana no Brasil é Emma Indinger. E ela... veio como integrante de um clube de São Paulo, como bem colocou o governador Werneck. E a primeira governadora que nós temos no Brasil data de 1998. A Emma, primeira rotariana, 1988. E a primeira governadora no Brasil, 1998, 10 anos depois. Adélia Vilas. Ela vai estar conosco, ela foi convidada e ela vem nos dar um pouquinho de estímulo no sentido do aumento das mulheres em Rotary, ativas. Porque em vários clubes, às vezes, elas trabalham muito, mas elas não se tornam rotarianos, são voluntárias, participativas, mas o objetivo também é aumentar o quadro associativo e o número de mulheres participando em Rotary. Estará conosco. Governadora, queria fazer um pedido especial para quem pretende ficar em Canela, se hospedar em Canela durante a conferência, para que não esperem mais. A hotelaria está esperando um aumento agora nas reservas para esse período. Então, quem pretende ficar lá, especialmente nesses hotéis que estão listados ali, que são nossos parceiros, que está muito pouca adesão dos rotarianos ali nesses hotéis, quem pretende ficar, não espere mais. Faça a sua reserva. Não deixe para a última hora. Não deixe, porque se deixar para a última hora, não vai conseguir. É uma tendência natural, porque depende da decisão do clube, porque vamos ver se vamos de van, se vamos e voltamos. Inclusive as opções que nós oferecemos do happy hour, do almoço, do jantar, de confraternização. Nós temos lugares limitados para esses eventos, e os hotéis, a partir agora do dia 15, eles cai o bloqueio que a gente fez das reservas e eles estão abertos para os turistas que vão para o início da temporada. Está festejando o inverno, está abrindo as suas portas para as atividades de inverno. Então, por esse motivo, nós pedimos aos rotarianos que façam a sua adesão logo. Faço adesão ao almoço de sábado, especialmente, porque é início de temporada, a serra vai estar cheia e nós vamos estar disputando lugar nos restaurantes com os turistas de fim de semana. É isso aí. Encontraste, Ingo? Sim. É sobre os requisitos para ser governador. Houve uma proposta, se não me engano, era do Japão, que queria que mudasse os requisitos para governador, mas coisa significante, tipo, ele tem que ter sido um governador, presidente de clube? Não, um governador assistente. Pode parecer óbvio isso, que sobe na categoria da liderança, mas acontece que nós temos governadores aí que são excelentes e governadores assistentes que não têm as credenciais de ser um governador. Não significa muito, né, ser governador assistente, pelo menos para nós aqui, não significa muito,
para o cargo de governador, né? Não que não tem importância ser o governador Agora, assistente. Teve 3 finais que foram retiradas, que eram do Japão, foram até retiradas, porque não fazia sentido votar. Era sobre as reuniões, a duração das reuniões, o local das reuniões. Quer dizer, limitar a reunião 1h30 e não... Isso não faz mais sentido. Isso é decisão, às vezes, do próprio clube, né? O clube que decide. Então, Ou não existe nada contra isso atualmente. E essas são dessas pequenas... Então, inclusive... O Rotary ele está flexibilizando, ele está procurando se aproximar mais das pessoas. A turma e aí dele se começa a limitar o horário... E teve uma outra proposta que eu não consigo achar agora, porque eu estou aqui com as todas. O rotariano se levanta lá, não, já passou teve o uma horário. proposta que também teve uma excelente votação, do presidente, porque o Conselho de Curadores da Fundação Rotária, na situação atual, ele tem que ter no mínimo 4 ex-presidentes de Rotary. Só que nós temos carência de ex-presidentes com este perfil de Fundação Rotária. Tem excelentes ex-presidentes, mas alguns têm problema de idade e não podem mais, ou eles não têm essa capacidade de... Ou não tem disponibilidade, ou né? capacidade de efetivamente fazer um número ali, porque Fundação Rotária hoje em dia é uma estrutura financeira muito complexa em termos e séria. Então, não adianta botar um INCO lá que... Tem que ter com pessoal capacitado para aquilo ali, né? Que tenha perfil para aquilo ali. Tem expertise para aquilo. E nem todo ex-presidente tem essa expertise, mas tem outras pessoas muito competentes... Que não são ex-presidentes. Que não podem ocupar o lugar porque tem que ter. Tem restrições. E tem pessoas que são, sinceras, ex-presidentes que dizem, não, eu não tenho capacidade, eu vou sentar ali só para sentar. Então, então, isso foi aprovado também, tranquilo, porque é uma questão. E teve um que até foi pensado que não faz sentido. Os rejeitados, estou falando agora. Todo esse material estará disponível. Sim, que todo para substituir o secretário John Engle, que ele tem contrato, e esse contrato vai ou não vai ser renovado, e para que esse seja substituído, tem que ter sido um governador. Que se cai na mesma situação, né? Cai na mesma situação. Então, isso foi rejeitado tranquilamente, porque não faz sentido. O fato de ter sido governador não me credencia para ser um administrativo do Rotary Mundial. Não tem condições. Nós agradecemos, já estamos no nosso horário. Voltando à questão da conferência, atentem-se. Agradecemos demais a participação do governador Ingo, que em breve estará disponibilizando todas essas questões que foram discutidas no Conselho de Legislação. E eu, em particular, agradeço muito a atenção de todos. E eu passo para o Werneck. Então, agradecer mais uma vez a presença do governador Ingo e a presença de todos vocês aqui conosco, esperando vê-los novamente em breve para mais um episódio do nosso RotaryCast. Muito obrigado. Lembrem-se de curtir. É importante, de se manifestarem, de darem opiniões, que para nós também é importante essa interação. Assistam quando puderem e façam essa conexão com a gente. É o nosso agradecimento. E suas considerações finais? Faço minhas palavras. É importante não nos curtir, mas curtir o tema, porque muitas vezes nós achamos que temos alguma coisa a melhorar e não tomamos providências para que isso aconteça. E esse processo de intervir ou interferir na legislação do Rotary, ele parte do clube, do companheiro que sente os efeitos e tem que ser entendido. Já está o processo 2028 em andamento, porque eu entrego o meu cargo no ano que vem, em julho, e até lá tem muitas propostas que já estão na pauta. E nós temos que ter e conversar, e debater, e saber que o Conselho de Legislação é o final de um processo que começa no clube e que
a maioria dos companheiros nem se deu conta deste poder legislativo nem sabe. que tem. Quem diz, né, isso aqui podia mudar, faça a sua proposta que pode chegar lá. Nós transformamos ela numa proposta viável, se for o caso, nós valorizamos ela, o distrito entende, transforma e mandamos. E depois lá o delegado debate e defende. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção e viva o Rotary!